Ação está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Olá pessoal, bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais um TOTUS Responde sobre a EFD Reinf. Hoje a gente vai fazer uma segunda rodada para passar para o restante do grupo ou para todos os que se inscreveram algumas informações com relação ao conceito da Reinf, as características e as principais configurações nas linhas de produtos, né? Então, hoje conosco a linha de produtos DataSul e o TAF para explicar para vocês como se prepararam para esta entrega. O foco dessa apresentação é deixar todo mundo na mesma página, porque temos aí a entrada de um novo grupo, que é o grupo 4. É o último grupo que entrará em produção na EFD Reinf, né, nessa primeira fase da EFD Reinf, que tem ali como principal objetivo trazer a contribuição previdenciária e gerar a guia desse tributo lá na DCTF Web. Então, a gente vai falar um pouco de tudo isso e também das últimas alterações com relação ao cronograma e as expectativas para a introdução na Reinf do Bloco 40. Então, a ideia aqui é mostrarmos para vocês o quanto isso já está sendo visto, o quanto a gente está trabalhando nessa questão da inserção no Bloco 40, no novo layout, e mostrar também o que a gente tem até hoje com relação à entrada do grupo 4, tá bom? Todas as alterações de acordo com a última IN que foi publicada. Eu sou a Luciana Freitas, tenho 17 anos de TOTUS, 8 de consultoria, sou uma das especialistas na TOTUS do projeto SPED, então desde a sua instituição, através da nota fiscal eletrônica, até as obrigações acessórias, incluindo a EFD Reinf. A consultoria é uma equipe que trabalha internamente na TOTUS para trazer uma maior expertise para as linhas de produtos com relação à legislação. A gente tem aí um cenário muito complexo, com muitas alterações, e sem uma equipe que consiga se antecipar e consiga se antenar com relação a isso, fica difícil trabalhar nesse mundo nosso que é o tributário, que é o fiscal, tá? A gente também faz outras informações, né? Faz outras tarefas, como a comunicação de tudo isso, tanto para os clientes quanto para a própria TOTUS, e temos alguns produtos, algumas ferramentas gratuitas que facilitam muito o dia a dia de vocês, e uma das coisas que a gente vai fazer no final da apresentação é mostrar isso também. Então, hoje, qual é a ideia aqui, né? É falar um pouco do conceito, para que todo mundo fique nessa mesma página, do novo cronograma, os layouts, os dois layouts que estão em fase 1 em produção e o outro em fase de implementação, que é o bloco 40, né? E as informações sobre um fluxo de como isso funciona dentro das empresas até chegar no fisco, até chegar na Receita Federal e também passar pela DCTF Web. Antes da gente começar, eu vou só passar alguns recadinhos. Essa apresentação está sendo gravada, então vocês vão poder assistir depois na biblioteca do Espaço Legislação, tantas vezes quanto necessário, né? Convidem os amigos, convidem os outros funcionários da empresa para que também assistam e conheçam esse cenário da EFD Reinf, conheçam um pouco da DCTF Web. Além da gravação, todos os materiais apresentados aqui já estão disponíveis na ferramenta, vocês podem baixá-los aqui e acompanhar a nossa apresentação com eles. Perguntas, vocês podem questionar qualquer coisa referente ao conceito, ou à linha de produto, ou ao produto da automação, a ferramenta de automação fiscal, que é o TAF. Existem pessoas lá no chat que estão aptas e lá prontas para responder as dúvidas de vocês. Tá? Fiquem à vontade, podem realmente esclarecer as dúvidas, que é para isso que estamos aqui. E qualquer coisa, podem chamar no chat que a gente vai passando e vai tentando auxiliar. O que não der para fazer hoje,
a gente faz depois do evento e deixa disponível lá na página do Espaço Legislação, que é o que eu vou mostrar para vocês no final. Bom, vamos lá. Vamos começar a falar um pouco sobre a parte conceitual da REINF. Um overview rápido, né? A REINF nasceu como um braço do E-Social e foi necessário essa divisão e a criação de duas obrigações, porque eram coisas muito diferentes. No E-Social nós temos todas as informações relacionadas ao vínculo empregatício, então eu tenho pagamentos de pessoas físicas, de prestações de serviços que passam pela folha de pagamento das empresas e que tem relação com a empresa. Então, tem que ter um vínculo ali trabalhista, um vínculo empregatício. Aqui na REINF são operações que eu não tenho vínculo empregatício. Então, toda a operação comercial e operação de prestação de serviços, ela acaba vindo para a FD REINF, seja através de nota, seja através de recibo. Então, tudo aquilo que eu tenho a incidência de algum tributo federal deve estar aqui na REINF. Há pouco tempo, nós tivemos a introdução, né, das pessoas físicas aqui na REINF. Então, antes a gente podia falar que aqui só teríamos operações praticadas entre pessoas jurídicas. Agora, nós falamos que nós temos operações praticadas de pessoas físicas para pessoas físicas, de física para jurídica ou entre pessoas jurídicas. Por quê? Porque a aquisição de produção rural estava lá no E-Social, no evento S1250, e agora ela veio para a REINF no evento R2055. Foi necessário essa alteração, foi necessário tirar isso lá do E-Social, porque ela não tinha relação de emprego, né? E era muito difícil para a área de recursos humanos, que é geralmente a área das empresas que trabalham e que fazem a transmissão do E-Social, conseguir entender e conseguir fazer realmente essa transmissão desse evento. Então, por isso, por não fazer parte do mundo de recursos humanos e não ter nenhum tipo de vínculo empregatício, é que a aquisição da produção rural veio para a FD REINF. De normas instituídas, quem instituiu a REINF foi a IN 1701. Ela foi alterada aí por várias outras INs e foi agora revogada pela 2043, que trouxe um novo cronograma para a FD REINF, né? Essa revogação é em parte para instituir o bloco 40 dentro da obrigação. Além das INs, temos publicadas os layouts, né? Então, o layout atual, o layout que está em produção, é o layout 1.5.1, pelo menos até dezembro de 2022, esse layout estará em produção. Então, as empresas do grupo 4, que irão entrar agora em produção no mês de agosto, elas deverão entrar com este layout. Não teremos alteração prevista para que seja instituído um novo layout. Então, o layout em produção hoje é 1.5.1 e ele deve continuar aí por algum tempo a mais. Quem está obrigado, então, à entrega desta obrigação acessória, né, da FD REINF? Todas as empresas sujeitas à CPRB, as empresas que possuem retenção de algum tributo federal em suas operações, né, imposto de renda retido na fonte, PIS, COFINS, PASEP, CSLL e a contribuição previdenciária, empresas prestadoras ou tomadoras de serviço, seja por cessão de mão de obra, seja por empreitada parcial ou total, todos os produtores rurais, pessoa jurídica, pessoa física e agroindústria, associações desportivas que mantêm um time de futebol profissional, empresas promotoras de eventos desportivos e os adquirentes da produção rural, seja ele pessoa física ou jurídica. A estrutura é a mesma do E-Social, já que foram criados juntos, então ele é modularizado, ou seja, eu tenho eventos com começo, meio e fim, e não tenho uma hierarquia obrigatória entre os eventos periódicos,
né? É possível mandar eventos periódicos e eventos não periódicos também em datas distintas. Então, inicialmente, nós temos lá o evento inicial e o evento de tabela da FD-REINF, que é o processos jurídicos, é onde o contribuinte vai enviar os seus processos jurídicos e ou administrativos. Em regra, quando uma empresa entra em produção na FD-REINF, esses eventos são enviados primeiro, né? Antes mesmo da data final, que é o dia 15 de cada mês, antes da data estabelecida para o envio dos eventos periódicos. Isso é uma solicitação da Receita Federal para que ela mesmo se organize ali e comece a recepcionar aquelas empresas que estão entrando em produção e comece a visualizar os seus dados cadastrais e tudo aquilo que suspende a exigibilidade do crédito previdenciário. Depois nós temos um evento não periódico, que é o evento 3010. Esse, por enquanto, é o único não periódico que nós temos e ele deve ser enviado pelas empresas que são responsáveis pela receita desportiva e pelo recolhimento da contribuição previdenciária. A data de envio dele é até 2 dias após a ocorrência do evento. E os eventos periódicos que a gente encaminha até o dia 15 do mês subsequente. Observação para a data do dia 15, porque se ela for não útil, a REINF tem que ser enviada antes desse prazo. Ela é considerado multa, né? Considerado atraso se o dia não útil for utilizado para o envio desses eventos, e isso acarreta em aplicação de multa e juros lá na DCTF-Web, que vai fazer o cálculo automaticamente. Como está, então, o nosso cronograma com a publicação da IN 2080 de 2022, que saiu agora no dia 9 de maio. Nós tivemos lá atrás, né, no início da REINF, as empresas que entraram em produção em maio de 2018 na REINF e em agosto de 2018 na DCTF-Web, que eram aquelas que faturaram acima de 78 milhões. De 4 milhões e 800 até 78 milhões, entraram em produção o grupo 2, a gente chama de grupo 2, as empresas na REINF em janeiro de 2019 e DCTF-Web abril de 2019. Ano passado tivemos a entrada do grupo 3, que era composto pelas empresas do Simples Nacional e as demais que não estavam relacionadas nos grupos 1, 2 ou 4. Elas entraram em produção em julho de 2021 na REINF e em agosto na DCTF-Web. Tivemos uma prorrogação para a entrada em produção das empresas públicas de administração direta ou indireta, das esferas da União, dos estados e dos municípios. Eles entrariam em produção agora, né, em abril de 2022, mas o prazo foi postergado para agosto de 2022. Junto com as empresas públicas, entrarão em produção organizações internacionais e outras instituições extraterritoriais. Entra em produção na REINF a partir do dia 22 de agosto de 2022 e na DCTF-Web a partir de outubro de 2022. O prazo, e aqui uma outra observação, o prazo de entrega dos eventos periódicos continua dia 15. Então, para os fatos geradores ocorridos de 1º a 30 de agosto, os eventos periódicos devem ser entregues até o dia 15 do mês subsequente, ou seja, 15 de setembro. Para os eventos inicial e de tabelas, o contribuinte pode enviar esses eventos a partir do dia 22 de agosto, relacionado aos fatos geradores ocorridos a partir do dia 1º de agosto. Tá? Então, a partir do dia 22, essas empresas já podem começar a enviar aqueles eventos inicial e de tabela, e até o dia 15 de setembro, todos os eventos periódicos relacionados ao fato gerador no período de agosto, tá? Da competência de agosto.
Qual layout estamos nesse layout em produção, né? O layout em produção, como eu disse, é 1.5.1. Ele trouxe a aquisição da produção rural apenas, que é o 2055, e não tivemos grandes alterações nos outros eventos que já estavam em produção, apenas ajustes de campos e descrição de algumas regras de validação. Esse layout, ele não teve alteração da IN para a continuidade dele no próximo ano. Então, esperamos que seja publicado aí o IN com a sua prorrogação, né, a sua postergação de prazo, ao invés dele terminar em dezembro de 2021, é muito provável que tenhamos aí a continuidade dele no próximo ano de 2023. Não está nada oficial, mas é bem provável que se tenha uma postergação da entrada em produção do bloco 40. Estamos no aguardo da publicação disso. Por enquanto, não mudou. Então, até dezembro de 2022, esse é o layout válido. Se não tivermos uma alteração da IN, da 2043, continuaremos, ficaremos com esse layout até dezembro, e a partir de janeiro de 2023, teremos a alteração da versão para 2.1. O layout da versão 2.1, ele traz como novidade a implementação do bloco 40, que nada mais é do que os eventos que vão trazer para dentro da seara da REINF a retenção de PIS, COFINS, CSLL e imposto de renda retido na fonte. A partir deste layout, todos os contribuintes obrigados à REINF vão precisar declarar, escriturar e confessar a dívida que tem também dos outros tributos federais administrados pela Receita Federal. Qual que é a ideia do bloco 40, né? Então, ele foi desenhado com mais 7 eventos. 3 desses eventos são relacionados ao fechamento. Então, 9005, R9005, que é a base dos tributos de retenções à fonte. O 9015, que é a consolidação, ou seja, a totalização dessas retenções, eles são os eventos de fechamento do bloco 40. São os eventos que vão consolidar essas retenções e encaminhar essa consolidação lá para a DCTF-UR. Aqui temos uma alteração no evento de reabertura e fechamento. O R4099, ele foi criado tanto para reabrir quanto para realizar o fechamento dos eventos periódicos do bloco 40. É diferente lá da estrutura que a gente tem lá no bloco 20, né? Por quê? Teremos alteração no bloco 20? A Receita entendeu que deveria ser feito apenas um único evento. Isso economizaria ali a parte de recepção e, principalmente, daria uma maior agilidade no processamento das informações se tivesse um evento ao invés de 2. Essa alteração, ela vai ser replicada sim no bloco 20. Então, ao invés de termos lá um R2098 e um R2099, teremos aí um único R, que provavelmente será o que vai fazer a reabertura e o fechamento do bloco 20. Mas esta alteração não se dará neste momento. A ideia da Receita é implementar o bloco 40, trazer todos os contribuintes que já estão obrigados para esse bloco e estabilizar a transmissão dessas informações. Uma vez que ele esteja estabilizado, que todo mundo consiga lidar naturalmente com esse novo bloco, aí sim as modernidades realizadas aqui serão aplicadas também lá no bloco 20. Por enquanto, fica tudo como está, isso leva um tempo para acontecer, então é muito pouco provável que tenhamos alteração no bloco 20 durante a implementação do bloco 40. E aí os eventos que vão trazer os outros tributos federais administrados pela Receita.
Então, aqui, lembrem que eu falei para vocês que nós temos uma grande diferença para o e-social. Lá, eventos que que possuem vínculo empregatício. Aqui, eventos que não possuem nenhum tipo de vínculo. O R4010 é um exemplo disso. O R4010 é o evento que vai fazer pagamentos ou créditos a beneficiário pessoa física. E aí vocês vão perguntar, mas isso não é e-social? É e-social quando eu falo de pagamento ou crédito proveniente de uma empresa direto para uma pessoa física. Ou seja, eu tenho lá um vínculo empregatício, então é um processo judicial que a empresa foi condenada a pagar ou acreditar valores para o seu funcionário. Se ela fizer isso diretamente, essa relação estará no e-social, através do evento de processos trabalhistas. Caso contrário, a empresa foi condenada, mas não existia relação, não existia vínculo empregatício, e quem vai fazer o pagamento é uma instituição financeira, uma seguradora, uma instituição de previdência privada. Então, quem está fazendo o pagamento é um terceiro para uma pessoa física. Neste caso, o terceiro declara o R4010. Ele não vai utilizar o e-social para declarar o pagamento ou crédito a esse beneficiário pessoa física. O R4020 já é um pouquinho mais tranquilo, porque é o pagamento ou crédito a beneficiário pessoa jurídica. O R4040 é o que a gente já tem na DIRF hoje, que é o pagamento ou crédito a beneficiários não identificados. E o 4080 são as retenções no recebimento. Então, todas as empresas que intermediam operações comerciais ou prestação de serviços, elas declaram elas fazem a autorretenção, né? A gente conhece como autorretenção. Então, as empresas que são obrigadas à autorretenção vão fazer aqui a declaração e a escrituração no R4080. Como ficou, então, a especificação dessas regras, da introdução desse bloco 40? Né? O ano passado teríamos a especificação do layout, esse ano a homologação e, em 2023, uma possível substituição da DIRF enquanto obrigação acessória. Tudo isso em conjunto com o e-social, porque lá nós temos o imposto de renda retido na fonte, que precisa caminhar aqui junto com a outra parte do imposto de renda sobre essas operações. Nada disso era oficial, isso é o trabalho que a Receita implementou e estava realizando junto com as empresas piloto do projeto. E aí tivemos o que foi efetivamente realizado, a especificação do layout, que começou a acontecer realmente a partir de julho de 2021. A partir de dezembro de 2021 deveria ser publicado o layout, isso aconteceu em janeiro de 2022, então tivemos a publicação do layout na versão 2.1 no mês de janeiro. A partir do final desse primeiro semestre, teríamos a liberação de um ambiente de produção restrita, um ambiente de homologação, para que as empresas piloto pudessem começar a homologar esse layout, começar a verificar se ele era aderente ou não. Até o momento, esse ambiente não foi disponibilizado. Também não foi disponibilizado um novo manual e nem os arquivos XSDs. Então, esses desenvolvimentos estão meio que parados por conta do aguardo dessa publicação, né? Dessas publicações e disponibilizações da Receita. E, a partir do segundo semestre de 2022, teríamos aí o início da versão 2.1, produção restrita para todos os contribuintes durante um período para a homologação disso nas empresas e um ambiente de produção para que isso pudesse acontecer efetivamente em janeiro de 2023 e teríamos a substituição da DIRF. Não sabemos se esses prazos, se esse cronograma vai se cumprir. Como eu disse lá no início, nada disso é oficial.
era apenas um acordo entre a Receita e as empresas piloto. Estamos no aguardo do manual e dos XSDs, né? Acredito sinceramente que teremos aí uma prorrogação da entrada em produção do bloco 40. Qual é o fluxo que as empresas estão trabalhando, então, com relação à REINF, né? Importante que o grupo 4 tenha isso em mente. Manda as informações pelo e-social, né, informações de folha e demais pagamentos a pessoas físicas para um ambiente que recepciona o e-social. No mesmo momento, manda também as informações através da FD REINF, de retenções, da CPRB e de pagamentos diversos que são feitos a pessoas jurídicas ou pessoas físicas. Isso tudo para um ambiente nacional da REINF. Tudo isso vai ser consolidado e enviado para a DCTF Web, né? Ela tem um ambiente desenhado pela Receita Federal. Essa ferramenta é da própria Receita e ela tem o intuito de modificar a forma de recolhimento de todos os tributos federais. Por isso, a ideia de trazer aqui os outros tributos que eles administram, né? E o início foi com a contribuição previdenciária para realmente testar e verificar a aderência desta ferramenta. A DCTF Web vai gerar uma DARF numerada, né? Hoje ela já consegue fazer isso através da guia da contribuição previdenciária, que é uma DARF numerada que pode ser gerada aí de várias formas. No futuro, ela tem o intuito de gerar a guia do PIS/COFINS CSLL e do imposto de renda retido na fonte. O contribuinte precisa, então, fazer, né, para a entrega dessas obrigações. Ele precisa gerar o e-social, na sequência gerar a FD REINF e gerar a DCTF Web. Como as datas se coincidem, tudo isso está sendo realizado no dia 15, ele precisa primeiro gerar o e-social, depois, na sequência, gerar a REINF e, por último, a DCTF Web. A DCTF Web, ela traz as informações tanto do e-social quanto da REINF. E o contribuinte precisa realizar lá todos os vínculos de créditos que ele possui. Então, é uma ferramenta que já traz esses valores preenchidos, ela não permite edição desses valores, caso eles sejam provenientes do e-social e da REINF. Então, se houver algum erro, se houver alguma informação que deveria entrar e não entrou, o contribuinte vai precisar reabrir as suas declarações, corrigir a informação que está incorreta, retransmitir para depois gerar a DCTF novamente e ela computar essa informação errônea. Além disso, vai fazer ali a conferência dos valores, vai vincular os créditos e essa ferramenta, único valor que ela não insere automaticamente é aquele que teve um processo judicial ou administrativo que suspendeu a exigibilidade do crédito. Este valor o contribuinte vai informar diretamente na DCTF Web, né, para que o cálculo seja feito corretamente e seja levado lá para a guia de pagamento da contribuição previdenciária e no futuro para as outras retenções, para os outros tributos. Então, a DCTF Web ela tem o intuito de substituir a GFIP como instrumento de confissão de dívida. É através dessa ferramenta, que o contribuinte vai poder fazer a sua confissão a partir da entrada em produção nessa obrigação. Vai fazer ali a vinculação dos créditos, né, como eu disse, e tem ali uma autonomia de colocar tudo aquilo que foi suspenso de exigibilidade de crédito. Além disso, a Receita já traz automaticamente todas as outras ferramentas que ela desenvolveu e que hoje o contribuinte ainda utiliza, né? PertComp, ferramentas de parcelamento, lançamentos de ofício, tudo isso é trazido automaticamente e já consta ali na DCTF Web. Ela vai apresentar, então, todos os débitos apurados por código de receita
e vai ser gerada sempre após a entrega do e-social e da FD-Reinf. Como eu disse, os débitos apurados por estas obrigações não são editáveis e a apropriação dos créditos é feita diretamente nessa ferramenta. Eu trouxe aqui para vocês o manual da DCTF Web. Então, baixem o manual. É importante que todo contribuinte conheça essa ferramenta e saiba quais são as principais características. Ela tem aqui vários benefícios, várias vantagens. Ela gera relatório de vários tipos, então por prestador, por tomador, relatório de débito, relatório de crédito. Ela já demonstra aqui esses valores, incluindo juros e multas, se houver. E por último, um exemplo aqui da guia DARF numerada. O contribuinte pode gerar pela empresa uma única DARF para contribuição previdenciária, DARF por prestador. Existem várias formas de gerar. Quer pagar antes, quer pagar por operação, então pode gerar uma DARF para aquela operação, realizar os vínculos de crédito e gerar a DARF e já quitar o pagamento. Quando vierem as outras retenções dos tributos federais, vai ser possível também gerar uma única DARF ou várias por tributo. A empresa é que vai se organizar para isso. Se tiver caixa para pagar, dá para gerar ali uma única DARF de todas as retenções sofridas e quitar esse pagamento até o prazo dos tributos. Eu vou mostrar para vocês agora tudo que a gente tem relacionado à FD-Reinf e onde vocês podem encontrar todas essas informações. Deixa eu só compartilhar com vocês. Eu deixei um QR Code na ferramenta e aí vocês podem visualizar essas informações e podem navegar nessa ferramenta, nesse site. É um portal gratuito que chama Espaço Legislação. No espaço você pode se inscrever colocando o seu nome e seu e-mail e receber conteúdo de tudo aquilo que foi publicado na semana de mais importante ou todas as informações mais relevantes que foram publicadas durante aquele mês. É só clicar aqui em receber o conteúdo e isso vai ser enviado automaticamente para o e-mail que vocês se cadastraram. É uma forma de se manter atualizados e também de saber o que está acontecendo aí nesse cenário tributário. O Espaço Legislação, ele tem várias informações relacionadas a tributos, não só de todas as competências, né, federal, estadual ou municipal, mas não só da parte fiscal. A gente também tem informações sobre contabilidade, sobre o sistema previdenciário e sobre as informações do direito trabalhista. Então, tudo aquilo que envolve estas áreas podem ser encontradas aqui no Espaço Legislação. Tem várias páginas interessantes e uma delas é o DIFAL para não contribuinte, já contando com as novas regras para o DIFAL 2022. Todos os estados que instituíram normas relacionadas aqui. Aqui nos Responde, onde vocês podem se inscrever, então é só clicar em Saiba Mais e vocês conseguirão se inscrever nos próximos eventos e também visualizar nos eventos que já aconteceram onde estão os materiais, as perguntas que foram realizadas, né? A gente tem tudo aqui embaixo. É possível visualizar todas as perguntas desse evento, o material apresentado, vocês vão poder fazer o download e o vídeo da gravação. Um outro local que vocês vão ter acesso ao vídeo da gravação é aqui na biblioteca, então ele já direciona direto para o canal do YouTube, onde essa gravação será disponibilizada. Aqui eu tenho todos os vídeos de todos os eventos Respondes realizados esse e no último ano, no ano de 2021. Então é só clicar que vocês conseguem assistir a todos.
Sobre a EFD Reinf, vocês conseguem encontrar aqui a página da EFD Reinf, é só clicar em Saiba Mais e vocês terão acesso a todas as informações dessa obrigação. Tem outras páginas também, então tudo aquilo que será entregue de abril até junho já está disponível aqui nesses links. E aí, o que é a informação, um podcast geral sobre o conceito, transmissão, o novo cronograma, o bloco 40, e também a informação sobre as linhas de produto. Para a linha DataSul, tudo aquilo que vocês quiserem visualizar que esteja relacionado à configuração e à documentação, está aqui em cima. É só clicar que vocês vão ter acesso a todas as informações de configuração para a Reinf na linha DataSul. E uma dica que eu gostaria de dar para vocês é com relação ao calendário, né? Aqui no calendário a gente tem todas as informações sobre vencimentos de obrigações que estão disponíveis e vocês podem fazer um download para a sua agenda. Deixa ele só voltar aqui. É bem bacana essa ferramenta. Como eu disse, ela é gratuita. Você consegue filtrar por estado, por união, né, obrigações federais e municipais, tudo aquilo que tem vencimento, e consegue baixar também para sua agenda. Então, vou dar um exemplo aqui. Se eu clicar na CAT 85, eu tenho aqui a data de vencimento, o histórico, a fundamentação legal, a esfera e o estado. E aí vocês conseguem fazer isso, conseguem baixar isso para sua agenda ou fazer um download e gerar um PDF dessas obrigações, né? O portfólio é todas as informações que são atendidas pela TOTUS, né, por linhas de produto. Então, eu tenho aqui obrigações federais, estaduais e municipais, que cada linha de produto atende. Cada corzinha representa uma linha de produto, e aqui o portfólio do que ela atende de obrigações acessórias ou documentos fiscais eletrônicos em cada uma das esferas. Atualizações legais é uma parceria da TOTUS com a IOB. Através desse RID que a gente chama, o cliente consegue visualizar tudo aquilo que foi alterado na data em que ele está. Então, hoje, tivemos alteração do INSS, tivemos alterações do GSEX, que é a redução de alíquotas do imposto de importação. Então, tudo aquilo que está acontecendo na atualidade, vocês conseguem acompanhar aqui pelas atualizações legais. Dá para buscar por título, dá para escolher uma data e buscar. É também uma ferramenta muito útil para o dia a dia de quem trabalha com essa área. E outra informação muito importante, aí prometo, é a última, a gente vai lançar agora uma ferramenta que se chama Classificador Fiscal by Busca Legal. O classificador fiscal é uma ferramenta que vai permitir que quem for gerar um documento fiscal, uma nota fiscal, antes da sua geração, ele consiga classificar esse produto, essas mercadorias. Então, é um chatbot com algumas perguntas específicas. Você vai colocar ali o NCM da mercadoria ou o nome da mercadoria. Ele vai perguntar de onde ela saiu, para onde ela vai, origem e destino, quem é o seu remetente, se é um varejista, se é um atacadista, e qual é o tipo de lucro dessa empresa. A partir da resposta dessas informações, ela vai gerar um relatório com a classificação fiscal dessa mercadoria, tanto para PIS quanto para COFINS, incluindo também o ICMS, o ISS e o ICMS substituição tributária. Então, aquela empresa que que é substituta em todos os estados, essa ferramenta vai ajudar a essa classificação, vai mostrar as alíquotas, vai mostrar a legislação que
é pertinente àquela operação e vai mostrar também todos os benefícios fiscais que aquela mercadoria possa possuir, né, possa ter. Além disso, é possível calcular os tributos a partir desse chatbot. Então, é uma ferramenta muito interessante, ela deve estar disponível para vocês até o final desse mês, no máximo, e ela será disponibilizada aqui no classificador, aqui no espaço legislação. Então, é importante que vocês comecem a acompanhar o espaço legislação, se inscrevam, recebam as notícias, mas também acompanhem o lançamento do classificador fiscal by Busca Legal. Eu vou deixar vocês com a linha de produto DataSul agora, e na sequência da DataSul teremos a apresentação do TAF, da automação fiscal, para que vocês saibam aí como é que eles se prepararam para essa entrega da REINF. DataSul é com vocês. Olá, bom dia. Eu sou a Tatiane, sou analista do suporte DataSul Finanças e vou apresentar um pouquinho para vocês sobre o nosso fluxo e como o financeiro trata a parte do REINF dentro do sistema. Então, nossa agenda de hoje, o fluxo vai ser primeiro o financeiro, depois o módulo de recebimento, faturamento, o fiscal, depois os extratores do TAF e do MLF. Na parte do financeiro, nós temos a geração do evento R2010, que é pelo módulo de contas a pagar, e o R2020, que é do módulo de contas a receber. Então, para gerar o R2010, é necessário que o fornecedor ele tenha o tipo mão de obra empreitada marcado para considerar os eventos dentro do título. Então, no cadastro do fornecedor financeiro é feito esse relacionamento e dentro também é importante que o tipo do serviço ele esteja como serviços ou produtos/serviços. As regras para validação do 2010 no Contas a Pagar é tratar somente para fornecedor pessoa jurídica. Quando a empresa ela tiver com o usuário logado da localidade Brasil, o BRA, o fornecedor tiver com o tipo de fornecimento produtos, serviços ou serviços, os títulos somente com origem do módulo de contas a pagar, o APB, a espécie do documento do tipo normal, e o campo mão de obra empreitada, que precisará estar marcado no título. Para esse campo mão de obra empreitada já vir default no título, no cadastro do fornecedor financeiro, o FN003, nós temos o campo, mão de obra empreitada, e o tipo de serviço de mão de obra. É importante que o tipo de serviço já esteja previamente cadastrado no programa CD 1050, porque o sistema busca de acordo com o filtro lá informado. Já o evento R2020, que é do módulo de contas a receber, nesses são considerados também os títulos que tenham, os clientes que tenham o tipo mão de obra empreitada marcado, e segue basicamente as mesmas regras do contas a pagar. O cliente ele tem que estar relacionado a uma pessoa jurídica. Entram nessas regras também o usuário logado com a localidade Brasil, os títulos com origem do ACR, o tipo de documento normal e o campo mão de obra empreitada marcado. O cadastro é feito no programa UFN 011, e nesse cadastro daí onde temos o campo mão de obra empreitada também e o tipo de serviço de mão de obra também previamente cadastrado no programa CD 1050. Temos algumas documentações disponíveis para consulta do módulo de REINF, no geral, e específico do módulo APB. E também, na assistente Carolina, temos algumas documentações disponíveis. Vou passar agora para o módulo de recebimento, para orientá-los com relação ao fluxo. Bom dia, pessoal. Eu me chamo Idariana, trabalho na equipe de atendimento Prime. Vou passar para vocês aqui as regras, né, para a gente gerar o evento R2010.
Com relação à parametrização, né, a gente precisa de um cadastro no programa CD 1050. O CD 1050 você tem a opção ali de importar, né, os códigos disponibilizados pela Receita. Depois desse cadastro do CD 1050, a gente consegue para cada item no programa RE 0106 informar o código do serviço, né, respectivo ali. Se o item for um item genérico, não precisa informar, mas se ele for um item, né, que usa para determinados serviços, aí a gente consegue colocar o código do serviço certinho. Temos também o programa CD 2021, onde a gente consegue fazer um cadastro dos processos, para que possa ter a redução, né, da alíquota do INSS, por exemplo. Depois temos também o programa CD 2023, onde a gente consegue fazer um cadastro das obras na parte de construção civil. No programa CD 2023 ali é enviado o CNPJ ou o código da obra, né, para dentro do evento do R2010. E temos também o programa CD 0401 no cadastro de fornecedor. O campo mais relevante ali é essa opção ali, se ele é contribuinte de CPRB ou não. Dependendo se o campo estiver marcado, a gente envia a alíquota de 3,5% do INSS. E se ele não for contribuinte, se esse campo estiver desmarcado, a alíquota é de 11%. Depois dessa parametrização, a gente já parte para a geração da nota fiscal. Então, lá no programa RE 1001, quando você vai dar entrada na nota de serviço, né, a gente tem a flag de REINF serviços tomados, logo no cabeçalho da nota. No item do documento RE 1001B2, será sugerido o código de serviço, né, com base naquele cadastro que a gente fez no programa RE 0106. Esse código de serviço pode ser consultado ou modificado também conforme necessidade. Depois, no programa RE 1001C1, na parte de duplicatas, né, manutenção de impostos das duplicatas, para que a gente consiga gerar o evento R2010, é necessário que a nota fiscal tenha o imposto retido do tipo INSS. Esse tipo de imposto INSS é definido lá nas rotinas do financeiro, na parte de cadastro de impostos. E, por fim, no programa CD 4035, nas informações adicionais da nota, se a tua parametrização estiver certinha, né, tiver a duplicata, o código do serviço, marcado o flag do REINF serviços tomados, será gerado de forma automática no CD 4035 as informações para envio, né, do R2010. Ali na opção de retenção de contribuição previdenciária, serviços prestados / tomados. Então, essa é a parametrização e a geração da nota para envio do evento R2010. E aí a gente deixa aqui abaixo também as documentações. Ainda falando de recebimento, do módulo do recebimento, a gente é responsável por enviar o R2055, os eventos aqui, né, de aquisição da produção rural. Para isso, a gente precisa parametrizar o programa CD 0401, manutenção de fornecedores, né, onde o campo tipo de fornecimento ali na aba financeiro precisa ser PR rural, obrigatoriamente. Na mesma aba, né, o campo IN de aquisição, a gente pode ter as opções de pessoa física entidade PAA e pessoa jurídica entidade PAA, de acordo ali, né, com o programa de aquisição de alimentos. Temos ainda na mesma aba, né, o campo CPF, que esse campo vai ser habilitado e deve ser preenchido quando na aba fiscal a natureza desse fornecedor estiver como pessoa jurídica, mas o governo entende que ele é uma pessoa física, então a gente precisa colocar ali o CPF desse emitente. E também temos o campo contribuinte CPRB, que aqui ele funciona de forma um pouquinho diferente, né? Esse campo aqui para o evento R2055,
Quando ele tiver marcado, a gente vai mandar os impostos através da nota fiscal, que ele, né, quando marcado, ele opta pela contribuição previdenciária sobre a receita bruta, e desmarcado, ele envia essas informações através da folha de pagamento. Falando ainda da parametrização do 2055 na natureza de operação, a gente precisa que na pasta atualizações esteja marcado o campo para gerar as duplicatas. Na aba adicionais, a gente precisa que esteja marcado o campo de comercialização da produção rural. E na última aba ali, do cadastro da natureza de operação, na aba outros, a gente, conforme a lei, né, 13.606 de 2018, pode marcar se essa operação será isenta de INSS ou não. Aqui só é importante informar que se na nota fiscal a gente tiver 2 itens, um tributado de INSS e o outro isento, a orientação é calcular os impostos retidos via configurador de tributos. E aí, falando do lançamento da nota fiscal, ali no RE 1001, né? A gente precisa que, dentro da duplicata, né, a gente tenha os impostos retidos também do tipo INSS. Aqui falando de produtor rural, né, pessoa física, a gente consegue dividir esse INSS dizendo se ele é INSS, GILRAT ou SENAR. Essa divisão aqui também é feita dentro do cadastro do imposto, nas rotinas do Contas a Pagar. E depois disso, no CD 4035, né, será sugerido ali na opção REINF, retenção da contribuição previdenciária, aquisição da produção rural, os dados, né, referente ao evento R2055. Daí, deixo aqui também o link da documentação para vocês. E agora eu vou passar a palavra aqui para a equipe do faturamento. Só um minutinho, por favor. Bom dia, gente. Meu nome é Thalita, faço parte da equipe de suporte do módulo de faturamento. E no faturamento, a gente... Só um minutinho que... Pronto, desculpe. No faturamento, a gente envia, né, os registros R2020 e R2050, tá? Para o R2020, a gente precisa ter no cadastro do item, lá no CD 0903, o código de INSS para aquele serviço, tá? E lá na natureza de operação, na pasta outros, a gente vai colocar os percentuais de cada imposto desse, né, para que a gente faça o cálculo na nota fiscal depois, tá? Colocando esses percentuais ali, o cálculo é automático. Durante a digitação da nota, no FT 4004, eu posso alterar o código do serviço, caso seja necessário, tá? Então, ele vem por default, né, do cadastro do item, mas eu posso alterar. Durante o cálculo, né, durante a efetivação da nota fiscal, as informações vão ser atualizadas, tá? E aí, para que essas informações, para que esses valores ali do cálculo sejam demonstrados depois lá no CD 4035, eu preciso abrir o CD 4035, que são os dados adicionais ali, as informações complementares da nota fiscal, via FT 4005. Então, quando eu estou efetivando a minha nota fiscal nos programas de cálculo, né, FT 4001, 4002 ou 4003, eu tenho a minha calculadorazinha, faço o cálculo da nota fiscal e nesse que o sistema vai
carregar os dados ali para o CD 4035, tá? Então, aqui, né, no CD 4035, quando a gente clica lá no botãozinho, a gente pode verificar as informações que foram calculadas, né, os valores de base e valor que foram calculados por meio dessa opção REINF, né, retenção contribuição previdenciária, tá? Com relação ao R2050, tá? A gente utiliza, né, a gente envia quando tratar-se de uma venda por parte de um produtor rural, pessoa jurídica ou uma agroindústria, tá? Nesses dois casos, a gente deve gerar o R2050. E para atender, né, ao R2050, então, lá no CD 0403A, nas informações adicionais do estabelecimento, é que a gente parametriza esse estabelecimento. A gente define a classificação fiscal que esse estabelecimento se enquadra. Depois, no CD 1510, na atualização de clientes, a gente vai parametrizar o tipo de comercialização rural por cliente. Tá? A gente tem essa condição. Então, na extração, né, dos registros para o 2050, a regra de busca é considerar o que está aqui no CD 1510 para a gente carregar na tag de indicativo de comercialização, tá? E primeiro, com relação, né, agora a essa questão da isenção, conforme a Lei 13.606, a gente primeiro vai ler a parametrização do CD 1510 por cliente, para depois ler a mesma parametrização na natureza de operação. Então, caso no CD 1510 a gente não tenha a opção do isento marcado, a gente lê a natureza de operação, tá? Se a gente tiver esse parâmetro marcado aqui no CD 1510 do INSS isento, conforme a Lei 13.606, a gente vai considerar o indicativo de comercialização, a tag, né, como isento, 7 daí, tá? Aí, de novo, né, para a gente conseguir enxergar os valores que foram calculados, a gente precisa fazer o cálculo, solicitar, né, o cálculo da nota fiscal, aí pelo FT 4005, então, a gente abre o CD 4035. E no CD 4035, quando eu estou trabalhando, então, com o registro R2050, o tipo de informação, ele muda a nomenclatura, né? Ele fica REINF, comercialização da produção por produtor rural PJ / agroindústria, tá? No CD 4035N, nas informações adicionais da nota fiscal, alguns valores a gente consegue manipular. Então, alguns deles são calculados pela nota fiscal, a gente não habilita, né? Porque o módulo de faturamento ele tem essa característica de ter algumas informações que a gente possui cadastros para isso, e durante o faturamento a gente não consegue alterar, mas algumas das informações nesse caso aqui podem ser alteradas, tá? Ou até mesmo precisam ser inseridas, né, aqui no CD 4035N. E quando eu tenho essa condição de alterar aqui no CD 4035, quer dizer que se a minha nota fiscal já tiver sido efetivada, eu ainda tenho essa condição via FT 0502, tá? Que é lá na manutenção de notas fiscais. Deixamos aqui também alguns artigos para consulta no módulo de faturamento, tá? E agora eu vou passar a palavra, então, para a equipe fiscal. Obrigada e bom dia para vocês.
Bom dia a todos, eu me chamo Patrícia, trabalho na equipe de atendimento de obrigações fiscais. E em obrigações fiscais, referente ao REINF, né, falando do REINF pelo MLF, nós somos responsáveis ali pelo envio do evento apuração, né, do evento R1000. Esse evento é um evento não periódico, ele é o evento responsável por cadastrar as informações da empresa na REINF. Né? Então, para envio desse evento, é necessária a execução ali do programa LF 0400, na aba parâmetros vai informar o contribuinte, R1000, né, marcar a opção do contribuinte R1000 e informar qual vai ser o estabelecimento, o contribuinte que será realizado esse cadastro. Ainda falando do evento do R1000, existem algumas informações que precisam, antes de você, né, porque o LF 0400 ele é o responsável por fazer a apuração dessas informações. E algumas informações, elas precisam ser inseridas manualmente lá na tabela do R1000, após essa extração, que são essas informações, o indicador de ECD, o indicador de isenção de multa, o indicativo da situação da pessoa jurídica e o indicativo de órgãos públicos, estaduais e municipais referentes a ente federativo responsável. As informações da software house também serão geradas, né, no evento R1000, elas também devem ser cadastradas manualmente lá no MLF, daí nessa tabela R1001, que é REINF Software House. Então, essas informações, elas precisam ser inseridas manualmente no LF 0203 antes do envio. Ainda em obrigações fiscais, nós também somos responsáveis pela apuração das informações do evento R2060, que é o evento da contribuição previdenciária sobre a receita bruta. Para que esse evento possa ser apurado, né, as informações apuradas, ele precisa de uma parametrização prévia também lá no LF 0203. Daí a gente precisa, né, verificar se o valor da receita bruta do estabelecimento está parametrizado, cadastrado lá para o período na tabela do 0145. As parametrizações lá na tabela também do P100, atividade Contrib Previd, né, nessa tabela você vai parametrizar lá, vai fazer as configurações das atividades por NCM ou serviço. E também a P100, atividade versus receita, que é o mesmo cadastro que a gente já usava lá para o P100 antigamente, né? Mas que faz a mesma parametrização, daí nesse caso, por CFOP ou natureza da operação. O programa LF 0400, ele vai realizar, daí, né, então, feita essa parametrização, o LF 0400, ele realiza a leitura dos documentos fiscais, integrados lá em obrigações fiscais, considerando as parametrizações acima, e ele faz, então, a apuração para o evento do R2060. Essas informações, elas são gravadas também lá no MLF, né, podem ser consultadas pelo LF 0203, nas tabelas que estão citadas ali embaixo, então a R2060R e a R2061. Desculpa, a R2061, ela é referente ao ajuste, então, nesse caso, né, então ele vai gravar na R2060.0, a R2061 são referentes aos ajustes, né, que caso sejam necessários, serão cadastrados ali para CPRB. Aí aqui, então, tem as tabelas ali de processo, as tabelas de processo e de suspensão, que também, né, vão ser preenchidas ali no LF 0203, nessas tabelas R2062 e a R2063. E feita a apuração, na sequência é apresentado o relatório para a conferência dos valores apurados para a CPRB. Aqui eu trago a informação porque muitos clientes questionam se é possível fazer, né, cadastrar, modificar informações manualmente ali para a geração da REINF no DataSul.
sim, é possível, né? Como a gente já falou ali, as informações que são apuradas de forma automática, com a parametrização, né, prévia, elas ficam gravadas no MLF. Porém, se não forem feitas essas parametrizações, é possível também cadastrar, preencher tudo isso manualmente ali no MLF. Então, no programa LF0203, o layout REINF, ele vai listar todas as tabelas que estão relacionadas ao REINF. Caso você acesse o LF0203 e não esteja apresentando esse layout, precisa fazer a importação do layout. O layout o código é o 60, né, para quem já está acostumado ali com o programa LF0301, que faz a importação dos layouts. Então, é o código 60, e ele vai apresentar no LF0203 as tabelas relacionadas. Essas tabelas elas podem ser manutenidas, né, podem ser incluídas informações para que posteriormente, então, seja realizado o envio do evento. Então, algumas documentações, a documentação de como utilizar o importador genérico, porque o LF0203, além de informar manualmente, você também pode utilizar o importador genérico, importando informações, né, via arquivo texto. Tem uma documentação que nós temos de como gerar o R2060 e o próprio tutorial ali da FD-REINF pelo DataSul. No DataSul, além do envio das informações dos eventos pelo módulo do MLF, ele também permite o envio, né, através do TAF. Nesse momento aqui, o que nós vamos falar um pouquinho é da forma como as informações elas podem ser extraídas, né, ou que elas são extraídas do produto DataSul, para que posteriormente sejam integradas lá dentro do TAF. Então, no produto DataSul, nós temos a origem ali das informações, como nós já falamos anteriormente, né, do recebimento, do faturamento, do próprio financeiro. Então, essas informações, elas são extraídas pelo extrator do produto DataSul e posteriormente integradas no TAF, como demonstra aqui no fluxo. Então, o programa responsável por essa extração é o OF1001, né? O OF1001, essa é a telinha dele, onde você pode filtrar ali por empresa, estabelecimento, né, os documentos, o período. E tem também esse parâmetro, extrair somente REINF, porque o programa OF1001, ele é responsável por extrair as informações do produto DataSul, não somente para o REINF, né? Então, o TAF, ele você pode gerar outras obrigações acessórias, mas nesse caso aqui, como estamos falando do REINF, nós temos um parâmetro, que é extrair somente o REINF, para que daí na tela seguinte ele demonstre só as informações que você precisa extrair para essa obrigação. Então, ele pode ser via arquivo texto, pode ser via service. Então, o arquivo texto, posteriormente, você precisa integrar lá dentro do TAF, né? E a Web Service daí faz a integração automática, mas para isso é preciso fazer a parametrização lá no CD0101. Então, como eu falei, né, tendo o parâmetro extrair somente REINF marcado, na tela seguinte, aqui ó, no extrator das informações, ele vai mostrar apenas as informações que precisam ser extraídas para a geração dos eventos da REINF, que são a contribuição previdenciária, os documentos fiscais, fatura e recibo, e o plano de contas, que é uma exigência do próprio TAF. Né? Então, você pode marcar tudo para extrair todas as informações, ou de repente, não, eu preciso enviar só o evento R2010, lá que é referente a um documento fiscal de entrada, por exemplo, então eu vou extrair só os documentos fiscais, ou se eu quiser extrair apenas informações lá do financeiro, que seriam faturas e recibos, também pode extrair, então vai depender do evento que você precisa enviar pelo TAF, então você marca a opção aqui no OF1001 para extrair da origem. Aí, uma observação, para que aquele parâmetro extrair somente REINF ali na tela do F1001 seja apresentado, ele tem uma função, que é essa extrai REINF TAF, né, com os hífens ali, no programa CD7070, ela precisa estar ativada. Se essa função não estiver ativada,
esse parâmetro e extrair somente REINF, ele não será apresentado em tela. Então, aqui um exemplo de um arquivo texto, como a gente faz a extração via arquivo texto pelo F1001, ele gera num formato em que o TAF vai entender, né? Essas são as tabelas que o TAF visualiza. Então, assim, se você fizer via web service, não tem essa parte, né, do arquivo texto. Mas aqui, para ficar mais claro, para poder visualizar, então, esse é um arquivo texto, um exemplo de arquivo texto que o TAF gera. Aqui são algumas tabelas, então, como a gente vê aqui um registro, por exemplo, T001, a gente sabe que é o cadastro do estabelecimento, né? Então, as informações de um T003 é o cadastro do participante, o T015A seria um fatura e recibo, então, assim, sucessivamente ali, aqui são as tabelas do formato do TAF. E aí eu também deixo um link aqui de uma documentação para consulta, né, referente a essa questão do extrator e referente à extração do extrator do DataSul ali para integração lá com o TAF. Agora, eu vou voltar aqui com a Tatiane, que vai falar sobre o extrator do MLF. Olá, bom dia. Então, voltando, Tatiane, atendo o módulo DataSul Finanças. E eu vou explicar um pouquinho sobre o processo de extração do REINF pelo módulo MLF, tá? Nós temos o programa de parametrização do TSS para utilização na geração dos eventos do REINF, que é o programa LF 0410. Então, ele é tratado por empresa e por estabelecimento. Pode ser feito um cadastro único ou, quando informado um asterisco, ele vai tratar para todos os estabelecimentos relacionados àquela empresa. O ambiente que vai ser utilizado, nós temos a opção do ambiente de produção ou homologação, ou produção restrita. A versão atual do REINF, no caso, nós estamos hoje na 1.05.01. A URL do TSS, que depende de uma configuração prévia, né, da instalação e configuração do TSS, e daí é informado a URL configurada no app server. O arquivo de certificado, o arquivo e senha do certificado, que também é pelas entidades certificadoras, que é gerado, então é inserido dentro desse cadastro. Depois nós temos o programa LF 0400. Esse programa ele tem o objetivo de extrair os dados do REINF dos módulos de origem. Então, seria do faturamento, recebimento, contas a pagar, contas a receber, obrigações fiscais. Então, ele faz toda essa junção de informações para enviar para o MLF. Então, a partir desse programa é possível fazer por notas, por períodos, então tem essa parametrização para poder gerar o evento dentro do MLF. Já dentro do MLF, nós temos o programa LF 0203, em que é possível selecionar todos os eventos, né, do REINF a partir do layout. E nesse programa é possível, vem as informações da origem, mas também é possível fazer a manutenção conforme necessidade. Se houve alguma informação errada de valor ou algum campo que veio com preenchimento errado, é possível fazer alteração dentro desse programa. Possível fazer também identificar a causa, né, no módulo de origem, fazer nova extração pelo LF 0400, mas também pode ser feito um ajuste direto dentro do LF 0203. Daí, para a geração dos eventos do REINF, é utilizado o programa LF 0401. Nesse programa, ele vai buscar todos os dados que constam dentro do LF 0203 e gerar o XML que será validado depois no governo. Então, também é feito de acordo com o módulo de origem, que já consta dentro do LF 0203, buscando lá as informações para geração do arquivo. Aí, na pasta impressão do LF 0401, nós temos o campo para integração de dados com o TSS e exportação do XMLs em arquivo.
Esses campos, para os clientes que optam por guardar o XML gerado no formato específico, ele é só parametrizar o diretório ali, que ele vai gerar o arquivo lá de acordo com o evento. E a integração com o TSS, é sempre importante verificar se esse parâmetro está marcado, para ele gerar os dados para o TSS posteriormente para o governo. Depois temos o monitor do TSS, que é o programa LF0403. Então, nesse programa vai ser possível visualizar todos os eventos que foram gerados conforme a seleção. É importante verificar no filtro se está o período da geração de acordo com o esperado, se o evento, o período do movimento também está de acordo com o esperado, onde vão apresentar todos os eventos. Pode selecionar também por evento, tá? Nesse programa é possível visualizar também o XML. Tem o campo do XML de envio, em que é o XML gerado pelo DataSul, então é possível verificar todas as informações pertinentes ao evento que constam dentro do DataSul. Então, o que veio do módulo de origem, passou pelo LF0203, ou teve uma alteração manual dentro do LF03, ou uma inserção manual de dados dentro do LF0203. Então, é possível visualizar todas as informações do evento dentro desse campo visualizar envio. Já o campo visualizar retorno, ele tem o objetivo ele traz as informações do governo. Então, se o governo autorizou, vai trazer o número do recibo, as informações. Se houve alguma rejeição, ele vai trazer também ali o motivo da rejeição para posterior ajuste ou retransmissão. Então, o XML visualizar envio é gerado pelo DataSul e o visualizar retorno é o que o governo devolveu para o DataSul a informação. Nós temos também um relatório de conferência dos dados gerados, que é o LF0406. Nesse programa é possível selecionar o estabelecimento contribuinte, o período em que você quer visualizar as informações e as informações de onde vem, se é do módulo de origem, do lado do recebimento, faturamento, obrigações fiscais, contas a pagar, contas a receber, ou então, desculpa, nesse caso ele só vai buscar desses módulos, ou então você pode parametrizar ali para buscar do MLF, layout fiscal, onde ele vai buscar as informações que constam dentro do LF0203. Então, pode ser que foi uma inserção manual dentro desse programa, e daí você vai visualizar essas informações nesse relatório. E tem também a opção de geração pelos eventos. O evento que já consta no LF0203 e já autorizado também. O ambiente, se é de produção ou produção restrita, de acordo com os eventos, né, anteriormente mencionados. E conforme a seleção, se selecionado ali o campo eventos XML, ele vai marcar também os eventos de retorno. Por isso que depende do envio do evento dentro do LF0403, desculpa, da geração do evento dentro do LF0403, para ele poder habilitar também o campo de eventos de retorno, que é o evento R5001, que é o evento de envio é o evento de envio dos eventos periódicos. E o evento R5011, que é o do fechamento do período. Aí, como documentações relacionadas ao REINF, no produto DataSul, nós temos disponíveis no KCS, lá na central de atendimento TOTUS, e também na Carolina, no chatbot, onde tem as informações relacionadas ao REINF. Com relação ao novo layout do REINF, né, conforme a Luciana já colocou anteriormente, não tem uma data definida, então seguimos ainda a documentação que foi liberada no ano passado. Nossa equipe de desenvolvimento já tem algumas informações, só que assim, precisa de liberações de alguns esquemas do manual para nosso desenvolvimento poder dar continuidade nesse processo. Então, não temos nada ainda relacionado à versão 2.1. Então, da parte do DataSul seria isso. Agora passo a palavra para a equipe do TAF, para orientá-los com relação ao processo. Obrigada e bom dia. Bom dia.
Deixa eu apresentar aqui a minha tela. Ok. Acho que todos estão vendo a minha tela aqui, né? Eu sou a Karen, eu trabalho na equipe de desenvolvimento do TAF Fiscal, tá bom? E junto aqui com a Tati, nós vamos estar respondendo algumas perguntas que fizerem no chat sobre o TAF, tá bom? Então, aqui falando um pouquinho aqui da nossa agenda, nós vamos falar um pouquinho do TAF, qual é o papel do TAF na entrega do REINF, a modernização em REINF em POI, né, a nova tela do painel do REINF, algumas documentações que nós temos no TDN e depois, por último, vamos fazer uma demonstração do painel do REINF, que é o nosso mais nova rotina para a entrega do REINF. Então, falando um pouco do REINF, né, nós realizamos todas as entregas de todos os eventos da REINF 1.51, que é o último layout disponibilizado. Então, desde da primeira entrega lá em 2018, nós já fazíamos o R1000, 1070, né, os eventos periódicos e os eventos de reabertura, de fechamento, né, e aí com a entrada no ano passado do novo layout 1.51, vem o novo evento 2055, que é a aquisição de produção rural. Então, também disponibilizamos desde o ano passado este evento. Tá? Lembrando que o evento 2055, como foi o mais novo, esse evento será entregue apenas na rotina construída em POI, que é o TAFA 552, né? O painel REINF. Né? A utilização do TAF-X REINF, que é a antiga rotina de apuração, vou falar mais para frente, mas ela será descontinuada, então a ideia é que seja utilizado somente o painel REINF, tá bom? Então, qual que é o papel do TAF, né, dentro dessa integração? O TAF, ele vai receber essas informações do layout T001, T003, né, que são as notas, T154, dos RPs, né, via integração TXT ou via integração Web Service, enfim, né, e vai pegar esses cadastros, essas informações e armazenar nos cadastros dentro do TAF. Então, aqui vai ter lá o cadastro das notas, o cadastro das faturas, o cadastro dos participantes, que são os clientes e fornecedores, tá? E com isso, nós iremos realizar a apuração desses dados, dessas informações que a gente recebeu, né, para o período, né, para poder fazer o envio ao REINF, tá? E aí, uma vez que a gente realizou essa apuração dos dados, né, no período, nós iremos gerar essa apuração em cadastros, que a gente chama de cadastro das tabelas espelhos, que é, por exemplo, eu fiz a apuração do R2010, 2020, o R1000, tá? Tudo isso vai ficar armazenado em em cadastros, ok? E estes cadastros serão, no caso, enviados para o REINF em si, tá? E se a gente for ver o layout, né, do REINF, é exatamente o cadastro dessas tabelas espelhos, tá bom? Então, quando há alguma alteração de layout do REINF, nós alteramos, né, essas tabelas espelhos, tá? E se for necessário que essa informação também esteja, né, ainda não esteja lá no cadastro dos movimentos, no cadastro de origem, né, que são as faturas, as notas, os participantes, aí também é criada também no cadastro de origem, ok? E aí, uma vez que a gente apurou e fez o envio, né, transmitimos esse evento para o REINF, para o governo, nós armazenamos, né, as assinaturas, os protocolos de cada apuração, ou se no caso, se houve alguma rejeição, também a gente armazena essa rejeição e exibe para o usuário, tá? Além disso, nós também temos o relatório dos eventos totalizadores, né, o 5001 e 5011. Então, uma vez que a gente fechou o período que a gente recebe o evento 5001 e 5011, a gente consegue extrair esses relatórios em Excel. Tá? E aí, para utilizar o TAF com o REINF, é necessário configurar o parâmetro MV_TAF VLRE com a última versão disponibilizada, que é o 1_05_01, tá? E para realizar a transmissão dos eventos, é necessária a utilização do TSS. E aí é necessário configurar o parâmetro MV_TAF_SURL com a URL do TSS.
Agora falando um pouquinho do Reinf em POI, nosso painel Reinf. Então, como eu comentei, a nossa rotina TAF-X Reinf, que era a rotina de apuração dos eventos, ela será descontinuada, tá? E a ideia é que no próximo release, né, da 12.1.22.10, ela seja retirada do menu, ficando somente apenas o TAFA 552, o painel Reinf, tá? Então, quem ainda não está utilizando o painel Reinf, era bom já começar a migrar para utilizar o painel Reinf, configurar a utilização para poder utilizar o painel Reinf, porque a gente vai descontinuar a rotina TAF-X Reinf. Tá? Sobre a nota técnica que nós tivemos no começo do ano, o TAF já está adequado a essa nota, já está disponibilizado desde março, no último pacote de março, né, da expedição contínua que teve, já tem essa atualização, onde a alteração era pequena, né, era só questão dos códigos da natureza jurídica, que dependendo do código, então se encaixava o código no 101.5, 104-0, no 107-4 e no 116-3, enviava 14 posições no CNPJ e demais com as 8 posições. E aí foi incluído um novo código, que é 134-1, para enviar também com 14 posições, né, que é o caso da União. Então, isso aí também já está disponibilizado para o ambiente, para atualizar o ambiente. Do Reinf Bloco 40, nós já estávamos em desenvolvimento, né, adequações para o Bloco 40, baseando-se no layout que foi publicado, que era o Reinf 2.1. Okay? E aí, com essa notícia, né, de prorrogação do Bloco 40, nós então, vamos aguardar aí quais serão os próximos capítulos do Bloco 40. Ok? Mas a gente já estava fazendo desenvolvimento, agora vamos ter que aguardar aí se vai ter mudança, enfim, vamos fazer uma pausa aí no desenvolvimento. Mas, com certeza, quando tiver novamente a informação do Bloco 40, nós também vamos fazer o desenvolvimento e entregar, que a ideia é sempre entregar as alterações, o novo desenvolvimento, na entrega, na abertura do ambiente de homologação da receita, né? Para que possa realizar os testes e tudo mais. É importante também ressaltar que para a utilização, né, do Reinf no TAF é necessário a instalação do TSS e esse tem que ter na versão 3.0 ou superior. Nós temos aqui algumas documentações, uma sobre o painel Reinf, tá? Como configurar o painel Reinf, e também sobre o TAF, né? Como ele realiza as apurações, os cadastros que ele tem para fazer o envio do Reinf, tá? E também o link do nosso suporte para realizar o download dos pacotes de atualizações. Também vou mostrar agora aqui um pouquinho do Reinf, do painel Reinf na prática. Então, deixa eu só fechar aqui a apresentação. Só voltando aqui, antes de mostrar, eu quero mostrar aqui a documentação, né, do painel Reinf, como que configura o REST, o servidor REST, e agora a gente também tem agora o acesso via porta multiprotocolo, pelo Proteus, né? Então, basta vir aqui e acessar para poder fazer a configuração para acessar o painel Reinf. E aqui a documentação sobre as apurações do Reinf, então, por exemplo, eu quero saber que critério que ele utiliza para fazer a apuração do 2010, né, ou do 2020. Então, a gente vem aqui e consulta aqui quais são os campos necessários no TAF que precisam estar preenchidos para realizar a apuração. Tá bom? Então, agora falando um pouquinho do sistema, né, do TAF, essa aqui é a carinha do TAF, do Proteus, né, na verdade. O Kari, e aí deixa eu só te interromper um pouquinho e fazer uma correção aqui. A gente ainda não teve a publicação oficial da postergação do bloco 40. Ah, tá. Tanto, o que foi prorrogado foi a entrada em produção do grupo 4,
né? Uhum. Só a entrada em produção do grupo 4, mas a Do grupo publicação do bloco 40 continua a mesma. Então, o layout 1.5.1, ele é válido até dezembro de 2022 e a partir de janeiro de 2023 teríamos a entrada em produção do bloco 40, né? Se nada Certo. continua. Agora, Continua. existe uma expectativa de postergação, sim, mas que ainda não é oficial, tá? É só para ficar Tá claro para certo. eles. Ok, isso aí. Então a gente estava num desenvolvimento, né? Aí ficamos nesse aguardo aí. Mas a gente, se tiver que realmente concluir os trabalhos, bater né? Se não for postergado, aí continuamos no desenvolvimento aqui, tá bom? A gente só está nesse pé aí. Mas a questão toda, não se preocupem, que a intenção é sempre reentregar a parte do TAF quando eles, na mesma data, né, que eles disponibilizarem o ambiente de homologação para poder fazer os testes. Continuando aqui, então, do complemento cadastral, né, é necessário que quando a gente for fazer a parte do acesso do painel REINF, tem que ser pela filial matriz. Então, aqui no complemento é necessário que esteja marcado aqui o item de matriz para poder fazer o acesso ao painel REINF e fazer todas as apurações, assim como que era no TAF-X REINF, tá? Outra tela importante aqui do TAF é a tela de diagnóstico, onde ele me mostra o status, né? Se eu estou conectado com o TSS, se eu estou com o meu ambiente atualizado, né? Se as minhas versões de autocontidas estão atualizadas, e os links para o suporte de download. Então, falando sobre o painel REINF, então, uma vez que eu estou configurado aqui, ou com o serviço REST de pé, ou com a porta multiprotocolo, eu consigo acessar o painel REINF. Que vai ser o que vai substituir o TAF-X REINF, as apurações. Por essa tela, a gente tem aqui o período que eu quero apurar, temos alguns filtros, né, de status, ou seja, eu quero que me mostre somente os cards que estão pendentes de apuração, ou que já estão apurados, ou que estão pendentes de transmissão, e assim vai. Temos também o outro filtro, que é por evento, me mostra somente o card do 2010, do 2020, né, ou 2030, enfim. Ou também pelo tipo de evento, quero que me mostre somente cards de tabelas, como R1000, 1070. Ou não, quero somente os cards de periódicos, 2010, 2020, 2030, ou os não periódicos, né, que é o 3010. Então, eu vou colocar aqui um período em que eu tenho registros e vou clicar em consultar. Nesse momento que eu clicar em consultar e estou utilizando todos os filtros, ele vai verificar na tabela de notas, na tabela de cadastro de processos, na tabela de faturas, né, tabelas de clientes, tudo que eu tenho para apurar dentro desse período. Então, ele vai me mostrar aqui os cards que eu tenho que realizar a apuração. Então, ele me mostra que eu tenho que apurar o R1000, o 1070, depois eu tenho o cadastro de processo judicial, eu tenho apurações para o R2010, R2020 e assim por diante. Aí, por exemplo, o 2055, o cardzinho do 2055 não me apareceu aqui. Então, significa que dentro desse período eu não tenho nenhuma nota de entrada, né, ou faturas de entradas que tenham que sejam enviadas para o 2055, tá? Então, aqui em cada cardzinho, ele vai me mostrar aqui o total de fornecedores que eu tenho para apurar dentro desse período e o total de documentos, tá? E aí, conforme eu for apurando e transmitindo, ele vai me mostrando aqui as quantidades em cada um desses links. Então, no caso aqui, eu vou fazer o exemplo do 2010. Eu tenho aqui pendentes dois fornecedores aqui para apurar. Então, ele vai me mostrar aqui que estão pendentes, qual que é o meu fornecedor. Se eu clicar aqui na aba de mais detalhe, ele vai me mostrar quais são as notas ou faturas que pertencem a essa apuração desse período, tá? E aí eu vou selecionar quem eu quero fazer a apuração e eu vou clicar aqui na confirmar apuração. Aí, uma vez que
a gente apurou, eles vão ficar com status de apurados, ok? E aí, a gente voltando para o cardzinho do 2010, voltando para a tela inicial, ele vai me mostrar agora qual que é o próximo passo para o envio, né? Para o envio desses apurados. Então, você pode verificar que aqui no botão, ele já mudou o label dele de pendente de apuração para transmitir, pois eu não tenho mais nenhum item a ser apurado, já foi todos apurados. Então, se eu clicar aqui em transmitir, vai me aparecer novamente as apurações realizadas. Eu clico aqui seleciono quem eu quero transmitir e mando transmitir. Nesse momento, ele vai se comunicar com o TSS para realizar a transmissão. Tá aqui o servidor TSS. Aguardando só um momento, ele está aqui, pronto. Ele realizou a transmissão. Então, ele já mudou aqui o status dele para transmitido, tá? Então, nisso, voltando para o card do 2010, a gente vai saber qual que é o próximo passo que a gente tem que fazer, né? Então, a gente já apurou, já transmitimos, então aqui os apurados, eles ficaram agora como transmitidos, tá? Aí o próximo passo, o botão mesmo já fala, agora temos que acompanhar essa transmissão, é o acompanhamento. Então, se a gente clicar aqui em acompanhar, vemos que temos 2 transmitidos e 2 estão aguardando o governo. Eu venho aqui e mando consultar o governo para verificar se já teve o retorno, né, dessas apurações. Então, aqui já me retornou. Eu tive aqui, por exemplo, um que teve autorizado, ou seja, que deu ok, que me retornou o recibo, tá? E um outro aqui que vem no rejeitado. Então, no caso desse rejeitado, por exemplo, eu posso vir aqui no ícone de exclamação e verificar qual foi o detalhe do erro que ocorreu por essa rejeição, tá? Então, por exemplo, aqui no meu caso, ele fala assim de processo judicial, que o meu processo judicial ele não está cadastrado, não foi enviado o 1070, no caso, para a Receita. Então, por conta disso, esse meu evento aqui, que utilizava um processo judicial, ele foi rejeitado por não conter esse processo lá cadastrado, tá? Então, no caso, se fosse o caso, a gente poderia fazer o quê? Transmitir o 1070 com esse processo judicial que ele está utilizando em alguma das notas, enfim, ou faturas, e aí depois vim selecionar e mandar retransmitir o evento, tá? Um outro item também é, nos autorizados, né, uma vez que eu estou autorizado, eu posso vir aqui, vamos supor que esse evento, essa apuração aqui, ela não deveria ter ido para o 2010, ou preciso que seja excluído, tá? Antigamente, né, quando a gente fazia pelo TAF-X-Reinf e acontecia essa situação em que eu precisava gerar um R9000, nós tínhamos que ir lá na rotina da tabela espelho, então vou atualizar aqui, né, selecionar aqui a apuração que eu quero excluir e vir aqui no menu de excluir registro. Tá? Agora a gente consegue fazer isso diretamente pelo painel do Reinf, então aqui vai aparecer aqui o botão de excluir evento. Eu venho aqui, clico em apenas excluir ou excluir e transmitir. Então, apenas excluir só vai me gerar o R9000 localmente, mas não vai transmitir, né? E o excluir e transmitir, ele já vai me gerar o R9000 e vai fazer a transmissão desse R9000. Então, aqui ele já deu aqui que é evento exclusão realizada com sucesso. Então, a gente voltando aqui para o card, nós já vamos verificar que nós temos aqui no 2010, ó, já um evento excluído e um evento aqui que teve um erro, né? Já tem com um ícone aqui. Pode verificar também que surgiu um novo cardzinho do R9000. Por quê? Porque eu tinha lá feito uma exclusão de um evento autorizado. Então, eu venho aqui no evento do R9000 e consulto no governo o status dele, se ele foi rejeitado ou se ele foi autorizado, tá?
Então, ele vem aqui para autorizado. Então, isso significa que aquele R2010 que eu tinha enviado, ele foi excluído com sucesso. Então, se a gente vier aqui na tabelinha espelho, a gente pode verificar que o evento tem a sua exclusão autorizada, tá? Só para entrar aqui no cadastro da tabela espelho, a gente vê aqui que ele é exatamente o layout do REINF. Ok? Então, todos os campos que tem aqui são os campos que precisam ser enviados para o REINF. E aqui a gente tem também o detalhamento das notas que fazem parte dessa apuração, por exemplo, do 2010. Os processos judiciais, enfim, que temos relacionado a ele. E aqui, no caso, fica registrado, né, o protocolo de quando a gente envia e foi autorizado lá pela Receita. Ok? E caso a gente precise verificar qual que é o XML que a gente enviou lá para a Receita, tem essa opção de gerar XML REINF, né? Aí eu consigo gerar aqui o XML, exatamente o XML que a gente enviou. Deixa eu dar um F5 aqui. Não, está nessa outra pasta na div. Então, aqui nós temos aqui o XML gerado, tá? Dessa apuração. Podemos gerar o XML em lote, se tiver mais de alguma apuração, ok? E voltando aqui para o painel REINF, nós temos também os relatórios de conferência, que é o quê? Para cada evento, né, que eu tenho no período, eu consigo exportar para o Excel todas as notas e faturas que compôs aquelas apurações. Então, se eu vier aqui no mesmo mês 10 de 2020, eu consigo imprimir o relatório. Então, aguardando aqui ele fazer a consulta, mesma coisa. Quando eu coloco 10 de 2020, ele vai verificar todos os eventos que eu tenho notas e faturas dentro desse período para ser enviado. Então, ele me apareceu aqui quem são os participantes, quem são também as faturas, os movimentos, né, e notas. Se eu clicar em exportar relatório, eu consigo aqui ter o relatório do Excel de todos os movimentos para esse evento 2010, no caso, tá bom? Então, tá aqui as informações detalhadas. Além disso, também temos a opção também de imprimir o relatório do 5001 e 5011, né? Quando a gente realiza o fechamento do período, né, e recebe o relatório da Receita do 5011, a gente consegue também imprimir esse relatório em Excel. Tá bom? Então, se a gente fechar o período e receber lá os 5.000 e 5.011, a gente consegue vir aqui no relatório e imprimir esses relatórios totalizadores. Bom, então, sobre o TAF, né, seria isso que a gente queria mostrar, que era o nosso novo painel REINF, pois lembrando aqui que essa rotina de apuração do evento TAF-X REINF, ela será descontinuada. Então, vamos fazer um alerta aí para começarem a usar já o painel REINF. Então, agora, qualquer dúvida, mandem no chat das perguntas que a gente está respondendo. Eu vou voltar aqui para a Luciana para finalizar o evento. Aqui só para mostrar que a abertura é essa telinha, que é essa rotina aqui da antiga apuração dos eventos que será descontinuada, tá bom? Toda parte que a gente tinha de visualizar log, de fazer um monitor de acompanhamento, a gente agora faz pelo painel REINF. Tá bom? Obrigada pela presença de vocês. Então, eu volto aqui para a Luciana. Bom, pessoal, relacionado às apresentações era isso. Eu selecionei aqui algumas questões que eu achei importante a gente compartilhar. Tem uma pergunta aqui, eu vou ver de quem é, mas perguntando o seguinte: qual é a diferença entre o TAF e o TSS? Alguém pode explicar? Tá. O TAF, na verdade, é um módulo, né, para fazer fazer as apurações, né, do REINF. O TSS, ele é o quê? Ele é que faz a comunicação para envio dessas informações para o governo, né? Então, a gente utiliza o TSS para fazer o envio das apurações
para o governo, então é pelo TSS que faz o envio do XML, assim como também eles fazem o envio da nota fiscal eletrônica, também é utilizado o TSS. Né? O E-Social utiliza o TSS, enfim. Mas o TAF, né, na verdade, ele faz o quê? Eu tenho o papel de armazenar as informações, apurar, né, gerar as apurações, e fazer essa transmissão para o TSS. E aí o TSS tem o papel de transmitir essas informações que a gente enviou para o TSS, XML, enfim, para o governo. Né? Seria isso. Uma outra pergunta aqui é se o TAF é uma ferramenta exclusiva da DataSul. Não, o TAF, ele é apartado, né? Ele não é uma ferramenta da DataSul, e sim, ele serve tanto para ele ter integração tanto com o DataSul como outros RPs da TOTVS, como o Proteus, o RM, né, o Logix, né? Então, na verdade, o TAF ele tem esse papel de centralizar as informações que vêm dos RPs e fazer essa apuração, né, para fazer o envio do REINF e também de outras obrigações, né, como a GIA, como o ECF, tá? Então, é possível, por exemplo, eu tenho só o módulo fiscal do DataSul e eu tenho o financeiro do Proteus. Eu consigo, com o TAF, juntar essas informações de nota do DataSul e financeira do Proteus dentro do TAF e com ela fazer as apurações para fazer o envio das obrigações, seja lá do REINF, seja da GIA, tá? Então, esse é o papel aí do TAF. Entregar obrigações fiscais, né? E também do E-Social. Eu vou responder algumas questões que aparecerão com relação ao bloco 40. O bloco 40, ele vai tratar de retenções em quaisquer operações com incidência de tributos administrados pela Receita Federal. Então, com exceção hoje do IPI, do imposto de importação, todas as contribuições e o imposto de renda serão declaradas e escrituradas no bloco 40, como hoje já acontece com a contribuição previdenciária, né? Lá no início, a gente chama essa fase de fase 1. Então, quando a REINF foi instituída como uma obrigação acessória, a Receita tinha que começar por algum tributo. E ela decidiu começar pelo tributo da contribuição previdenciária, porque era mais fácil de fiscalizar e ela ia trabalhar em conjunto com o E-Social, que era regido por outros órgãos públicos, né? Era a Caixa Econômica, o Ministério do Trabalho. Então, eu tinha ali outros órgãos envolvidos e que a contribuição previdenciária, cada um tinha ali o seu pedacinho. E isso seria mais fácil de fiscalizar. Uma vez que isso está estável e que essa primeira fase foi implementada com sucesso, né? Falta ainda a entrada dos órgãos públicos agora, né, na obrigatoriedade, mas a implementação foi um sucesso. Então, hoje o bloco 20 está estável. A mesma coisa agora vai acontecer com o bloco 40. Eu vou tratar ali todas as retenções que acontecem em operações comerciais ou prestações de serviço estão relacionadas ali com aquele contribuinte. Não importa se são operações internas, interestaduais ou no exterior, né? Um comércio exterior. O que importa é que, se teve retenção de uma das contribuições sociais ou do imposto de renda retido na fonte, vai ser tratado via bloco 40. Onde está especificado isso? No layout. Então, quando você abre ali o layout, eu tenho várias operações e pagamentos que podem ser realizados de pessoa jurídica para pessoa física. Então, o meu beneficiário é uma pessoa física. Esse beneficiário está relacionado com a empresa declarante? Se não, eu declaro aqui no 4010. Eu tenho um pagamento de pessoa jurídica para pessoa jurídica. É um serviço que transita pela folha. Eu tenho lá, não sei se vocês lembram, no E-Social, 7 tipos de serviço, de prestação de serviço que transitam folha.
hidráulica, limpeza, segurança, vigilância, se eu não me engano, são esses. E tem mais alguns, são 7 no total. É um desses serviços? Não. Se não é um desses serviços, o beneficiário pessoa jurídica tem que estar na FD-REINF, né? Vai ser relacionado lá no bloco 40. O que eu mando hoje para a DIRF, de beneficiários não identificados, também estarão aqui no bloco 40, através do 4040. E a autorretenção, que é uma operação entre pessoas jurídicas intermediárias, né, nessas operações e prestações, ela também está aqui. Então, tudo isso foi desenhado num layout apartado do bloco 20, né, mas que segue as mesmas premissas. Ainda não temos um manual desses eventos, né? A Receita está trabalhando nesse manual, mas quando tivermos esse manual, isso vai ficar um pouco mais claro para vocês que ainda não estão em produção, né? Para todos os contribuintes, no caso. Mas hoje, qualquer tipo de incidência de tributos administrados pela Receita Federal, que sejam contribuições sociais ou imposto de renda, vem para a REINF. O que tiver vínculo empregatício vai para o E-Social. No E-Social, hoje eu também não tenho o imposto de renda retido pela folha, né? Mas com a entrada de 2 eventos, um deles é o processo trabalhista, o outro eu não lembro de cabeça. Mas teremos um novo evento lá no E-Social que também vai tratar para os beneficiários com um vínculo empregatício, vai tratar a entrada da retenção do imposto de renda lá, né? Isso é um conjunto, e em conjunto essas informações entrarão em produção para todos os contribuintes. Acho que é mais ou menos isso. Tem prazo para isso? Que é outra pergunta, né? Nós tínhamos um prazo publicado pela IN 2043, que é a entrada do bloco, que não da entrada do bloco 40, mas da validade do layout 1.5.1 até dezembro de 2022. Ou seja, se esse layout vale até dezembro de 2022, em janeiro de 2023, o layout oficial 2.1 entraria em produção. É praticamente certo que teremos uma prorrogação, ainda não foi publicada, mas teremos uma prorrogação da entrada em produção do bloco 40, consequentemente, da entrada em produção dos eventos criados para o imposto de renda lá no E-Social. Tá? Então, é praticamente certo. Não temos nada oficial ainda, mas assim que for publicado, a gente vai noticiar e publicar isso para vocês lá no Espaço Legislação. No geral, eu acho que era isso, acho que conseguimos responder praticamente todas as questões. Pode falar. Então, eu só queria alguns questionamentos ali que tivemos relacionados ao MLF que seria descontinuado, tá? Então, perfeito. só para tranquilizar todos, que o MLF vai continuar ativo, não tem nenhuma informação relacionada a ele ser descontinuado. Quando tivermos as liberações relacionadas ao novo layout, vão ser feitas todas as melhorias pertinentes ali, então, não, assim, continuará sendo tratado normalmente para a geração do envio do REINF, tá? E outra informação é sobre o TAF e o MLF, são produtos diferentes para geração. O MLF gera todas as informações a partir do DataSul, então não manda para o TAF enviar. Então, o MLF manda direto para o TSS, que manda para o governo e devolve para o DataSul. Então, só para deixar claro essas dúvidas que alguns clientes tiveram ali relacionados a isso. Excelente. Tá bom? Gente, é isso, a gente está estourando o nosso horário, né? Agradeço muito a participação de todos. Aproveitem lá o Espaço Legislação para assistir esse evento quantas vezes for necessário. Vai estar disponibilizado lá na biblioteca do Espaço, ou então lá na página do Responde, vocês vão ter acesso aos questionamentos que foram respondidos no chat e também aos outros arquivos, a essas apresentações. Se vocês não conseguiram baixar, não se preocupem que vai estar tudo disponível lá. Agradeço demais, DataSul, TAF, obrigada pela parceria de sempre e uma ótima tarde a todos.